Queridos amigos, nós estamos já encerrando o ano de 2023. E essa é uma semana muito especial, onde nós estaremos encerrando com uma semana onde vamos ter muitos frutos, onde nós vamos ver Deus se revelando, onde nós vamos ter uma semana especial. Vamos proclamar a palavra de nosso Deus e pessoas vão escolher seguir a Jesus. Então eu estou com uma equipe fantástica aqui, e essas pessoas, mulheres lindas aqui, têm algumas mensagens, alguns recados para nos dar. O primeiro recado vai ser pela Fran. Olá, querida igreja, amigos. Só para reiterar, a semana de oração é uma semana evangelística, está sendo preparada pelo Ministério da Mulher, por mulheres, mas são para todas as pessoas. Nós queremos ver todos vocês aqui na igreja, os que estão na internet também, queremos vocês aqui, queremos essa igreja cheia. Também teremos de segunda a sexta-feira um lanchinho para as pessoas que vão vir direto do trabalho. Então a partir das 6h30 às 7h20 vai tendo um lanchinho ali no Espaço Gourmet. E se você tiver filhos, também pode trazer eles, que vai ter uma programação especial para eles aqui embaixo no nosso auditório. Todos são muito bem-vindos. Bom dia a todos, um feliz sábado. É um prazer poder estar com vocês, e essa semana vai ser uma semana especial. A nossa semana de evangelismo. Vire a página, Ele reescreve a tua história, e Ele quer reescrever a nossa história nessa semana. E nessa semana nós temos o privilégio de ter aqui com a gente a professora Gianete. Ela é a nossa líder da divisão do Ministério da Mulher, né? E nós temos o privilégio de poder ouvi-la durante toda essa semana. Então, Gianete, que Deus te use, né? E que nós possamos estar aqui todas as noites, né? Vai ser as noites e no próximo sábado. Amém. Queridos, nós vamos precisar invocar a presença do Eterno para os próximos minutos. Eu gostaria de incentivar vocês a se levantarem para nós fazermos essa oração, clamando ao nosso Deus que use a Gianete para trazer a mensagem de Deus para cada um de nós durante hoje e durante a semana. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de louvar o Teu nome, de virmos até a Tua casa, de percebermos como o Senhor é maravilhoso, e também devolvendo os nossos dízimos e as ofertas. Agradecemos por tudo isso. Pedimos que o Senhor continue conosco. Agora tua filha Gianete vai trazer a tua palavra para nós. Se revele a nós nessa manhã. Traga a mensagem que todos nós precisamos, que é a mensagem de salvação, esperança e a convicção de que o Senhor estará conosco, independente da situação. Que o Senhor, por favor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada pela oração, pastor Denilson, professora Keila, Franciele. Feliz sábado para você que escolheu nesta manhã vir ao melhor lugar do mundo. O desejo do meu coração é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. O meu coração está transbordando de alegria e gratidão pelo privilégio de voltar à Igreja Central de Curitiba. Eu já fui membro dessa igreja, morei e trabalhei em Curitiba por 9 anos. Eu e a minha família temos um carinho por essa cidade. Guardamos no nosso coração memórias de um tempo muito feliz que a gente viveu aqui. Poder abraçar alguns amigos hoje foi muito especial. Poder conhecer e fazer novos amigos é um presente de Deus. E como já foi dito, a gente está começando hoje uma semana toda especial. Mas antes, para aqueles que não conhecem, eu quero apresentar a minha família.
Eu sou esposa do pastor Luiz Mário, mãe do Mateus. O Mateus tem 25 anos, está no último ano de psicologia, está terminando. E essa é a minha família. E eu costumo dizer que depois de Deus, o que eu tenho de mais importante está aqui, nesta foto. Esta é a base. Esses dois é para onde eu sempre volto. É neles que eu sempre recebo carinho, apoio para seguir com a jornada. Eu louvo a Deus pela minha família. Por que eu sempre faço questão de mostrar e falar da minha família? Porque a nossa família representa aquelas pessoas que vão nos acompanhar até o último dia da nossa vida. A minha família é especial, mas ela não é perfeita. Mas é a melhor família. São os melhores companheiros que eu tenho na jornada. Ame, valorize, cuide da sua família. Ela é o seu bem mais precioso. Nesta semana especial, vire a página. Ele reescreve a história. A gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre como Deus, ao longo da história, tem transformado a vida de pessoas, como Deus tem oportunizado recomeços. E esta semana vai ser uma linda oportunidade de vivenciar alguns milagres. Vai ser uma linda oportunidade de, quem sabe, virar algumas páginas da nossa vida. Eu não sei o que vem na sua mente quando você pensa em virar a página. Mas o que vem primeiramente à nossa mente? Os livros, não é verdade? Eu tenho aqui me acompanhando um iPad e o meu smartphone. Vocês imaginem. A gente hoje está muito mais acostumado a dar touch do que a virar a página, não é verdade? Mas a gente não pode esquecer da importância do livro na nossa vida. Porque o livro não apenas informa, o livro não apenas ensina. O livro, muitas vezes, ele é um start para a transformação da nossa vida. Alguém aqui já escreveu um livro? A escrita de um livro envolve um processo de escolha do tema, estrutura dos capítulos, edição, editoração, arte. É um processo complexo, não é verdade? E eu não sei se vocês têm essa informação, mas no mundo hoje, segundo as pesquisas, a gente tem aproximadamente 130 milhões de livros escritos, com diferentes gêneros, para diferentes públicos. Mas eu quero te convidar para uma reflexão mais profunda. Mais de 130 milhões de livros. Mas no planeta hoje, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas. E eu gosto de pensar que cada pessoa é única. Cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa pode ser considerada como um livro. Que história a sua vida tem contado? Que capítulo da sua vida você está vivendo neste momento? Quem sabe você está atravessando um momento difícil na sua vida. Uma perda, uma crise no casamento, talvez a angústia, algum trauma do passado, um abandono na infância, quem sabe alguma história de abuso que você sofreu, decepção, talvez algumas crenças limitantes que não deixam você avançar, que não deixam você seguir em frente. Sabe, independente
de em qual capítulo você esteja da sua vida, eu quero dizer que essa semana é para você. Porque Deus, o nosso Criador, Ele pode reescrever, Ele pode virar a página de qualquer capítulo borrado da nossa vida. Ele pode, ou Ele tem o melhor enredo. Ele tem o poder de mudar as circunstâncias, de apagar o passado. Ele nos oferece esperança, Ele acalma o nosso coração. E o que eu mais amo, na palavra dEle, Ele nos assegurou que Ele nos dará aqueles que o seguem, aqueles que andam com Ele, tem assegurado na última página da Bíblia, que todos terão um final feliz. Um dos livros mais lidos e mais conhecidos do mundo é a Bíblia. Eu quero compartilhar com vocês a história de Helena. Helena é uma jovem de 26 anos, recém-casada. Depois do período de namoro, casamento, finalmente chegou o grande dia da realização do sonho. E veio o casamento, a lua de mel. A casa da Helena ainda não tinha todos os móveis. Mas isso não representava nada para Helena, porque ela dizia: nós temos amor de sobra e o amor supera tudo. Pelo menos era o que ela pensava. Mas, tristemente, a situação, a expectativa do novo não foi exatamente como Helena pensava. A nova cidade, as novas pessoas, o novo emprego trouxeram para ela novos desafios. E agora ela tinha problemas de adaptação no seu emprego, porque era um ambiente pesado, de críticas, de cobranças, de inveja e, infelizmente, de algumas fofocas. Aquilo afetou tremendamente o emocional de Helena. E, para piorar, as coisas em casa não estavam nada bem. Helena começou a ter uma crise. O príncipe encantado desencantou. E agora, ela conheceu um lado que ela não conhecia desse seu esposo. Na verdade, ela o conheceu como de fato ele era. Indiferença, em alguns momentos a agressividade. Helena chegou no fundo do poço. Perdeu o emprego, estava longe da família e dos pais, estava triste, estava perdida. Dormir significava um tremendo desafio, uma batalha, cada noite um verdadeiro pesadelo. E na sua cozinha, sozinha, em lágrimas, Helena começa a chorar e se pergunta: por que, Deus? Eu sempre fui uma boa filha, eu sempre fui uma boa pessoa, eu sempre fui honesta, sempre dei o meu melhor. Por que que as coisas ruins estão acontecendo na minha vida? Por que a vida não pode ser aquilo que a gente sonha? O que há de errado? O problema sou eu ou o problema são as pessoas? Por que que tudo parece conspirar contra mim? Por que pessoas boas sofrem? Por que crianças inocentes morrem numa guerra motivada pelo egoísmo do ser humano? Por que nós temos que nos separar das pessoas que nós amamos? A Joana, uma médica, que na pandemia salvou milhares de vidas. Só na pandemia, Joana perdeu 13 pessoas da sua família, incluindo o seu pai, a sua mãe, os seus filhos e outros parentes. Quando a gente olha para esse mundo, quando a gente olha para essa realidade de sofrimento, de onde vem tanta dor?
De onde vem a dor que você está enfrentando ou tem que enfrentar na sua vida? Será que a Bíblia tem respostas para as questões da vida de Helena? A Bíblia é o livro mais vendido, é o livro mais traduzido, é o livro mais distribuído em todo o mundo. A gente tem mais de 2.500 traduções da Bíblia. E sim, a Bíblia ou na Bíblia nós podemos encontrar respostas para os grandes dilemas da vida. Nós podemos encontrar a nossa origem, nós encontramos o nosso propósito e nós encontramos o nosso destino na palavra de Deus. E para explicar de onde vem, de onde surgiu o mal, por que sofremos, Jesus contou uma parábola em Mateus no capítulo 13. E na parábola, de maneira muito didática, Jesus diz que o bom semeador saiu, semeou a semente, mas o que aconteceu? Enquanto o bom semeador semeava a boa semente, veio um inimigo e semeou joio junto. Sabem, queridos, o livro de Apocalipse nos conta que houve uma batalha no céu. Um anjo perfeito, um anjo cheio de luz, foi tomado por orgulho, por egoísmo, por inveja, desejou o lugar do próprio Deus. E aí começou toda a história de decadência. Aí começou a origem do mal. E sabemos que a história não parou por aí. Houve guerra no céu. E essa guerra se trasladou para a terra. E alguns pensam, por que Deus não destruiu o inimigo? Por que Deus não destruiu Satanás? Sabem, queridos, Deus não destruiu Satanás, porque Deus é um Deus de amor. O reino dele é um reino de amor. Ele criou criaturas livres. Se Deus tivesse destruído Satanás, muitas pessoas o serviriam, ou muitos seres o serviriam por medo. Muitos não teriam a oportunidade de conhecer o real caráter daquele anjo de luz que se rebelou no céu. Muitos não teriam a oportunidade de conhecer o caráter do próprio Deus. Por isso, a história segue. Mas a palavra de Deus nos assegura que essa história de sofrimento, essa história do mal, ela está com seus dias contados. Porque Deus vai colocar um ponto final em tudo que é ruim, em tudo que é mal, em tudo aquilo que faz você sofrer no dia a dia. Sabem, queridos, esse mal chega ao planeta Terra. E eu quero convidá-los agora a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Porque aqui nós encontramos a origem de todo o sofrimento. Aqui nós compreendemos como que esse inimigo trabalhou para levar os nossos primeiros pais à queda. E eu ouso dizer que apesar desse inimigo ser muito capaz, muito experiente, com muito conhecimento, ele tem usado praticamente as mesmas estratégias. Eu gosto de pensar que quando a gente entende os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós temos a oportunidade de conhecer toda a Bíblia, de compreender melhor toda a Bíblia, porque as bases estão aqui, nesses 3 primeiros capítulos. O nome Gênesis, como muitos de vocês devem saber, significa começo. E Gênesis é o livro dos começos. Aqui em Gênesis
especialmente no capítulo 1, capítulo 2 e no capítulo 3, nós encontramos, na cosmovisão cristã, nós encontramos a origem da vida. A biologia que estuda a vida está aqui, no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Nós encontramos a antropologia, a origem do homem e da sociedade. Nós encontramos a sociologia, a origem da família e da sociedade, Encontramos a soteriologia, é a ciência, é o estudo da salvação. Nós encontramos a teologia, que é o estudo de Deus. Deus não é uma criação da mente humana, como alguns acreditam. Deus é a mente inteligente da criação. No Gênesis nós encontramos as bases. Na palavra de Deus nós encontramos as respostas para os nossos dilemas, para as nossas questões mais profundas. E o que está escrito aí no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 1. E essa frase poderia ser a primeira e a última frase da mensagem de hoje. O que está escrito aí? No princípio, criou Deus. Amigos, esse é o princípio para a felicidade. Esse é o princípio que nos ajuda a organizar a vida. No princípio, Deus. Felizes são as pessoas que colocam Deus primeiro na sua família. Felizes são as pessoas que colocam Deus primeiro no seu casamento, nos seus empreendimentos. Agora veja comigo o verso 2. O verso 2 mostra o que havia antes da ação de Deus. Verso 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra de Deus diz que antes da ação divina, da atuação divina, como era este planeta? Sem forma e vazia. E aqui está a representação daquilo que a nossa vida é sem Deus. É sem forma, é vazia, há trevas. Mas, veja que interessante, quando Deus está no comando, aquilo que é sem forma, aquilo que é vazio, o que acontece quando Deus entra em ação? O que acontece quando a palavra de Deus entra em ação? Se você continuar lendo do verso 3 até o verso 26, você vai encontrar 9 vezes a expressão. Veja, no início do verso 3 diz: disse Deus, haja luz. E isso vai se repetir por 9 vezes. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja firmamento. Disse Deus, haja vida vegetal. Disse Deus, haja vida animal. Disse Deus. Quando Deus diz, quando a palavra de Deus está no centro, o caos, a escuridão, a desordem se organiza. Tem cor, tem sabor, tem vida. Isso é extraordinário. É a presença de Deus. É Ele como o primeiro, como o último, como o melhor em todas as coisas da nossa vida, que traz sentido para a existência. E isso está bem explicado no versículo 26. Depois de
desse período, haja luz, haja firmamento, haja vida animal, Deus diz, olha o que diz o verso 26. Essa sequência é interrompida quando Deus diz: também façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você já parou para pensar quão sublime é poder pensar que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Carregamos o DNA. Quando Deus cria as plantas, os vegetais, diz assim, Ele criou conforme a sua espécie. Quando cria os animais, criou os animais conforme a sua espécie. Mas quando Ele cria o ser humano, Ele escolhe criar a sua imagem e semelhança. Sabem, queridos, Albert Einstein tem uma frase que ele diz: Deus não joga dados. O que significa essa frase? Deus não joga dados. Deus não trabalha com sorte, muito menos com azar. Quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou os nossos primeiros pais, quando Deus criou a mim, quando Deus criou a você, Ele tinha uma intenção. Nós somos parte do plano maravilhoso de Deus. Não pense que a sua vida é um erro. Não pense que a sua família é um acidente. Não. Deus é um Deus intencional. Tem desordem? Convida Deus para fazer parte da sua vida. Tem problemas, tem lutas, tem dificuldades. Convida Deus, porque Ele é capaz de organizar. Ele é capaz de devolver a vida, a cor, o sabor, a felicidade, a plenitude, a abundância de vida que todos nós desejamos. A criação termina no 7º dia. Quando Deus faz o sábado, criatura e criador se encontram. E que lindo, que privilégio nossos primeiros pais tiveram, viver naquele jardim. Deus confere o maior privilégio, o maior presente já conferido. Ele entrega o domínio do planeta a Adão e Eva. Mas Ele faz uma advertência. E a advertência foi: comam de todas as árvores, mas tem uma única árvore, dela vocês não devem comer. E é interessante a gente notar que no capítulo 1 e no capítulo 2, enquanto a palavra de Deus, a ação de Deus está no protagonismo, tem ordem, tem cor, tem vida, tem sabor, tem alegria. Mas infelizmente, tem o capítulo 3 do livro de Gênesis. Infelizmente por um lado, mas felizmente por outro. E a gente já vai entender o porquê. No capítulo 3 acontece algo. No capítulo 3, o homem assume o comando. No capítulo 3, a criatura passa a tomar a iniciativa. E aquilo, você pode passar para mim, por favor, o slide? Aquilo que era belo se transforma. Veja como começa o capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Aquele que por inveja, por egoísmo, foi lançado fora do céu, colocou todas as suas expectativas para fazer o seu reino neste planeta. Ele viu a sua grande oportunidade em estabelecer o seu reino ali e armou um plano, uma estratégia para enganar os nossos primeiros pais. E a palavra de Deus diz assim: a serpente mais sagaz falou, disse à mulher. Quantos aqui têm seus pets?
A gente ama os nossos pets, não é verdade? Eles parecem nos entender e de fato nos entendem. Existe uma linguagem de comunicação com os pets. Mas vamos ser sinceros, os nossos pets não falam. Os animais não falam. Os animais nunca falaram. Quem falou a mulher no capítulo 3? A antiga serpente. O inimigo escolhe aquilo de mais bonito que existia para levar Adão e Eva à queda. E sabe o que acontece no capítulo 3? Infelizmente, tudo que era ordem, tudo que era belo, tudo que era extraordinário, se transforma em um caos. Eva aceita a proposta. Eva come do fruto que Deus tinha dito que ela não deveria comer. E aquele ato de desobediência, aquele ato, quando Eva escolhe tomar a caneta da mão de Deus e escrever a sua própria história, trouxe consequências não só para ela, não só para Adão, trouxe consequência para nós que somos seus filhos. É por isso que sofremos hoje, é por isso que temos tantos problemas, porque um dia o pecado entrou como intruso neste planeta, como a tentativa de que ele, Satanás, pudesse ter o domínio deste planeta. Sabem, queridos, a ordem vira o caos, e todas as vezes que nós duvidamos de Deus, todas as vezes que nós desprezamos a palavra de Deus, todas as vezes que nós ignoramos ou pensamos que somos autossuficientes e sabemos melhor para a nossa vida do que o próprio Deus, nós vamos estar em problemas, nós vamos atrair o caos para a nossa vida. Porque uma vez que nós fomos criados por Deus e para Deus, o sentido da nossa vida está somente em Deus. Você pode tentar buscar alegria, realização, plenitude, abundância de vida de muitas formas. Com muito trabalho, com muitos bens, com muitos títulos, com muitas realizações. Mas não se engane, dentro de cada ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher e satisfazer completamente a sua alma. Por isso eu insisto, não deixe de participar com a gente durante esta semana. Se tem um tempo que nós precisamos de Deus, esse tempo é agora. Venha à igreja, traga a sua família, convide os seus amigos. Eu quero desafiar você, escolha um amigo para você orar, alguém que ainda não aceitou Jesus, convide para que venha à igreja essa semana, ligue, passe na casa, traga, dê carona. Vamos juntos viver o melhor de Deus. Vamos juntos buscar de Deus a plenitude que nós tanto precisamos para a nossa vida. É interessante que o inimigo, eu disse anteriormente, que a mesma estratégia que ele utilizou com Adão e Eva, ele tem utilizado hoje. Sabe, ele promete, o que ele promete? Ele promete que Adão e Eva seriam como Deus. Mas no verso 7, como nós encontramos Adão e Eva? Vergonha, medo, culpa. Eles agora se escondem um do outro e se escondem de Deus. Ele promete, mas ele não cumpre aquilo que ele promete.
Muitas vezes nós somos atraídos pelo pecado. O inimigo muitas vezes promete o prazer do vício. Ele promete a realização com as coisas materiais. Mas os vícios não preenchem o anseio da alma. As aquisições, as posses materiais não preenchem a nossa necessidade profunda de Deus. Pelo contrário, seguimos com angústia dentro do nosso coração. O pecado nunca compensa. O pecado, ele escraviza. Ele coloca as algemas em nós. O que trouxe o caos do pecado? O que trouxe o caos? Primeiro, o inimigo planta a cobiça e o orgulho. E sabe que tem muita gente hoje vivendo o caos por esse desejo e por essa ambição desesperada por mais. Tem muita gente insatisfeita com o seu casamento e pensa que um novo casamento vai representar, vai significar mudança de tudo na vida. Olha para o que você tem, valoriza o que você tem. Tem muita gente que na busca de mais está no fundo do poço das dívidas. Cuidado com a ambição por mais. Busque desenvolver aquilo que o apóstolo Paulo nos aconselha. Aprendi a viver contente. Conte as bênçãos, agradeça as bênçãos. O que mais trouxe o caos para o nosso planeta? Adão e Eva desprezaram a palavra de Deus. Todas as vezes que nós desprezamos o assim diz o Senhor, o final vai ser o caos da nossa vida. Finalmente, o que trouxe o caos foi Adão e Eva buscarem agir independente de Deus. Todas as vezes que nós assumimos o protagonismo, assumimos o controle da nossa vida, estaremos em problema. O conselho da palavra de Deus é: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Com a entrada do pecado, houve a quebra do relacionamento com Deus, houve a quebra do relacionamento um com o outro, e houve também a quebra do relacionamento com a natureza. Tudo que Deus havia abençoado anteriormente, depois da entrada da desobediência do pecado, da desobediência de Eva e da entrada do pecado, toda essa sequência de harmonia foi quebrada. E tudo isso porque o relacionamento com Deus foi quebrado. Como Deus agiu diante dessa ação de assumir o controle de Adão e Eva? Sabem, queridos, eu amo estudar, ler a palavra de Deus. Porque cada vez mais a gente tem a oportunidade de conhecer quem é Deus. Mesmo numa atitude de rebeldia, mesmo numa atitude de independência, como Deus agiu com Adão e Eva. Como Deus tratou os nossos primeiros pais. É extraordinário, porque eu gosto de pensar que antes de dizer haja luz, Jesus já tinha dito, haja cruz. Ele não foi apanhado de surpresa. Ele não se vinga. Ele não é indiferente. Ele não condenou. Ele não rejeitou. Pelo contrário, naquele momento, ele foi ao encontro. E nós encontramos Deus procurando Adão e Eva no jardim. E Deus pergunta: onde? Onde você está? Deus busca um diálogo, Deus leva a reflexão, Deus tem uma ação educativa de fazê-los reconhecer o que eles haviam feito, as escolhas que haviam tomado. E antes mesmo de apresentar as consequências, Deus apresentou a saída.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente de Deus, a oportunidade de salvação foi estendida para Adão e Eva e está estendida para a gente hoje. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus nos ama, Ele deseja salvar-nos. E eu amo São João 3,16, tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu a vida por quem? Por Adão e Eva? Sim, mas foi pela Jeanette, foi por mim que Ele carregou aquela cruz, foi por mim que Ele foi preso naquela cruz. Às vezes olhamos para Adão e Eva e condenamos Adão e Eva, mas quantas vezes, mesmo conhecendo o caminho, nos rebelamos com Deus? Quantas vezes insistimos em levar, em administrar, em fazer as coisas do nosso jeito? Quantas vezes nos machucamos e machucamos aqueles a quem amamos por insistir em assumir o controle completo da nossa vida? O amor de Deus está ainda disponível para cada um de nós hoje. Não existe um pecado, não existe uma condição, não existe um capítulo da vida de alguém que foi tão borrado, tão rasurado, que não tenha saída. Não. O amor de Deus ainda está disponível aqui no Éden. Muito mais do que conhecer o inimigo de Deus, nós podemos conhecer o próprio Deus. Existe uma história que eu gosto muito, e a gente vai terminar com essa história. A história do pequeno Mike. Uma família muito pobre no interior dos Estados Unidos. Eles estavam ali muito próximos do Natal. E como a família era muito pobre, eles não tinham dinheiro para comprar um presente para cada um. E o que eles fizeram então? Eles decidiram que comprariam um presente que fosse útil para toda a família. E pensaram em algo, chegaram à conclusão que eles não tinham espelho na casa. E decidiram comprar o espelho. Como eles viviam muito no interior, encomendaram o espelho e o espelho viria por um sistema de entrega. E o espelho chegou alguns dias antes do Natal. Mas ninguém abriu aquele presente. Era para a noite de Natal. E na noite de Natal, então, abriu o espelho. E quando abriu o espelho, o primeiro a se olhar foi o pai. O pai olhou no espelho, mas ele não gostou muito do que ele viu. A barba estava por fazer, o cabelo meio sem cortar. E ele logo passou para a esposa. E a esposa, quando pegou o espelho, uau, ela se demorou um pouco mais com o espelho. Mulheres gostam de espelho, não é verdade? E ali ela ficou se olhando no espelho, gostou do que viu, o cabelo, o rosto. E o espelho foi passando para o filho mais velho, para o outro filho, até que o espelho chegou na mão do pequenininho da família, o pequeno Mike. Quando o Mike se olhou no espelho, o Mike começou a chorar. E ele começou a chorar e ele perguntou para o pai: papai, você me ama mesmo sabendo que eu sou tão feio? O Mike, aos 3 anos de idade, havia levado um coice de uma mula no quintal da casa. E ele tinha parte da face direita afundada por causa daquele coice. Essa história me faz pensar neste planeta, este planeta caído, este planeta onde o pecado entrou com Adão e Eva e continua até hoje. Esse planeta onde eu e você vivemos e onde, quem sabe, eu e você também representemos em algum momento o pequeno Mike. Alguma marca na sua vida que às vezes faz você se sentir imerecedor da graça de Deus.
A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E onde tem graça, não existe condenação. A mensagem de hoje é para dizer para você que o Jesus que um dia abriu os braços na cruz, abre os braços hoje para oferecer para você virar a página da sua vida, para oferecer um novo começo, para oferecer uma vida ao lado dele, com as bênçãos dele, com o milagre que vem dele. Ele entra nessa igreja hoje e assim como fez com Adão e Eva, ele pergunta: onde você está, meu filho? Deixa eu te encontrar. Deixa eu conduzir a sua vida. Deixa eu te sustentar, mesmo em meio aos seus sofrimentos. Segura a minha mão, caminha comigo. Venha descobrir o melhor que Ele tem para você. Sabem, queridos, um dia Satanás tentou tirar Deus do trono do céu, mas ele não conseguiu. Ele conseguiu levar Adão e Eva à queda. Sabe qual é a tentação dele hoje? É tirar Deus do trono da nossa vida. Deus não força, Deus não coage, Deus não usa as estratégias que o inimigo usa. Deus oferece, Ele chama, Ele convida, mas Ele não nos força a tomar uma decisão. A decisão é nossa. Qual vai ser a sua decisão nesse grande conflito? O que você vai responder a este grande amor que abriu os braços na cruz do Calvário, mas que está com os braços abertos para te ajudar nos teus dilemas, nas tuas dificuldades? Nós vamos ouvir uma música agora. E enquanto a gente ouve essa música, braços abertos, eu quero que você medite na história da sua vida. Que capítulos da sua vida precisam ser reescritos? Que decisões você precisa tomar para viver ao lado desse Deus maravilhoso, para desfrutar desse amor? E se é o seu desejo entregar o controle da sua vida para Deus, eu convido você, enquanto a música estiver terminando, fica em pé. Nós vamos fazer a nossa declaração de entrega a este Deus maravilhoso. Sozinho, ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Braços
sem mais te demorar, com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós respondemos o teu chamado. Obrigada porque os teus braços não foram abertos apenas na cruz, mas eles continuam abertos para nós hoje. Obrigada, Pai, porque mesmo enfrentando luto, perdas, sofrimento, mesmo nos sentindo tão pequenos, nós sabemos que no teu colo, nos teus braços, há aconchego, há socorro, há libertação, há fortaleza. Por favor, meu Deus, nos ajude a nunca sairmos dos teus braços, do teu colo. Ajuda-nos a tomarmos as melhores decisões de deixar que a tua vontade, que a tua palavra prevaleçam na nossa vida. Que os capítulos borrados sejam reescritos pelo poder do Espírito Santo. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa completa dependência do Senhor. Rogo uma bênção especial para cada pessoa que está aqui presencialmente, para cada amigo que está nos assistindo pela internet. Abençoe as nossas famílias, abençoe esta semana,
Que seja uma semana de muitas bênçãos, milagres e recomeços na tua presença. Despede-nos com a tua paz. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, minha irmã, tudo bem, meu irmão? Agradecemos muito porque vocês estiveram conosco neste momento de adoração. Nós aqui da Igreja Central de Curitiba temos um ministério de oração onde nós nos colocamos disponíveis para interceder por você. Se você tem algum pedido ou algum agradecimento, acesse o QR Code que aparece aqui na tela ou no link na descrição desse vídeo e nós vamos estar intercedendo pelos pedidos que forem apresentados ali. Nós queremos orar por você. Desejamos que Deus continue te abençoando. Desejamos que Deus abençoe outras pessoas. Por favor, compartilhe esse material, curta esse conteúdo, que outras pessoas poderão receber e serem abençoadas assim como nós. Agradecemos muito porque você esteve conosco. Deus te abençoe.